Olá pessoal, hoje iremos conhecer um pouco sobre o contexto histórico e atual da economia, o capitalismo comercial, o capitalismo produtivo e o capitalismo financeiro. A atividade é uma iniciativa da disciplina TEC 11, Multimeios, Multimídia e Transmídia, do curso de especialização em Tecnologia, Comunicação e Técnicas de Ensino. Do Polo Rio Negro, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, Campus Curitiba. A orientadora é a professora Yolanda de Camargo. Grupo Cálculo Social: Alana Stephanie Brizola, Décio Soares Vicente, Sandro Soares da Silva. A evolução capitalista: as revoluções e crises. Podemos observar no esquema três fases do capitalismo: o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O capitalismo comercial e o financeiro, a riqueza se dá através da exploração da mão de obra do trabalhador. No capitalismo comercial, nós temos a adoção de políticas protecionistas, ou seja, leis e regras que determinam o funcionamento da economia. No capitalismo industrial, temos mais forte a ideologia do liberalismo econômico, com a crença do mercado autorregulado e do individualismo. É nessa fase, entre o final do século XIX e meados da década de 20, que temos a adoção da gestão administrativa na produção, através do método fordista, com a inclusão da esteira, e através do método do Taylorismo, com a divisão do trabalho entre gestão administrativa e chão de fábrica. Nessa fase temos a crise de 29 ou chamada crise de superprodução, em que a população não conseguia consumir a riqueza produzida pelo esse modo de produção. A crise gerou novas formas de gestão administrativa da produção. A principal foi a toyotista, mais flexível e que garantia a expansão do capitalismo. É nessa fase, entre a década de 60 e os anos 2000, que temos a terceira revolução industrial, principalmente impulsionada pela informática e pela telecomunicações. Destaque para a criação da internet, que dinamizou os fluxos informacionais de troca de dados, o que permitiu ao capital um melhor cenário para sua reprodução. Ou seja, um contexto propício para a fase do chamado capitalismo financeiro, caracterizado pelo crescimento da especulação em torno de ações e papéis de empresas, isto é, juros, título de dívidas e outras formas de créditos que se transformaram em mercadorias para serem negociadas na bolsa de valores. O colega Sandro irá explicar no vídeo, de forma sucinta, uma situação de compra de automóvel com o objetivo de demonstrar a lógica dos juros como meio para extração de rendimentos nos contratos de compra parcelada através de uma dívida a longo prazo. É uma forma de analisar o fenômeno de forma mais específica para podermos entender através da matemática financeira como se dá a lógica dos juros na reprodução ficcional do capital financeiro. Olá, vamos ver uma situação, um problema, onde o veículo custa 80 mil reais, tá? O veículo custa 80 mil. Situação problema, um veículo custa 80 mil, o vendedor propõe ao seu cliente 40% de entrada e o restante parcelar em 48 meses a uma taxa de 1% ao mês. Como é o cálculo efetivamente praticado e quanto o banco vai lucrar de juros e quanto realmente custará esse veículo. Então vamos lá para o cálculo da entrada, né? 40% de entrada de 80 mil. Então 40% de 80 mil dá 32 mil. Saldo devedor, quanto que o banco irá financiar? 80 mil, tá? Menos
32 vai dar 48. 48 mil esse é o nosso capital investido. O capital investido, então, vai ser 48 mil. Tá? Então, primeiramente, a gente vai calcular o coeficiente de financiamento, que é esse CF aqui, que é o I sobre 1 menos 1 mais a taxa elevada a N. Tá? Essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui, né? Você vai substituir a taxa, que é 1%, 0,01, divide por 100, né? A taxa divide por 100 aqui, ó. Tá? Então, fica 0,01 e onde está em vermelho aqui, ó. Né? Onde está o I aqui, e o N é o número de meses, né? O período. Então, é só substituir só esses dois, né? O 0,01, 0,01 e o tempo, 48. Bom, então, o coeficiente de... Fazendo uma calculadora científica, tá? Você vai obter esse coeficiente de financiamento de 0,02633835, tá? E esse coeficiente aqui que a gente vai usar agora para calcular a prestação. Então, vamos lá para o cálculo da prestação. Prestação é o capital vezes o coeficiente de financiamento. Tá? Então, o capital investido vai ser 48, né? Que a gente já tinha feito aqui anteriormente, ó. Tá? A gente pegou a entrada de 32, tirou 80 mil menos a entrada de 32, deu 48. Esse é qual o capital que o banco vai te emprestar, né? Só que o cálculo dos juros começa por aqui, ó. Começa pela prestação, 48 mil investido vezes o coeficiente de financiamento, que a gente achou aqui, ó. Coeficiente de financiamento, 0,026, né? 33835. Então, vai dar uma parcela, né? Uma prestação de R$ 1.264,02, tá? Se você pegar isso aqui, né? E multiplicar por 48 parcelas, vai dar um montante disso aqui, ó. Isso aqui que você vai retornar para o banco, R$ 60.673,16, né? Tá? Então, para achar o cálculo dos juros, que o banco irá lucrar, né? Você usa essa fórmula aqui, né? Juros é um montante, tá? A gente calculou aqui, menos o capital investido, R$ 60.673,16 menos 48 mil, vai dar uns juros de 12 mil. Então, esse aqui que o banco vai lucrar, né? Ele vai tirar mais, né? 12 mil. Como ficou o total do carro? Então, o total do carro vai ser a 32 mil de entrada, 40% de 80 mil, mais 60 mil. R$ 673,16, que é o montante que nós calculamos aqui, ó. Tá? Então, a gente soma os dois, vai dar o preço do carro que tá aqui, ó. 92 mil. Na verdade, o preço do carro vai ser esse aqui. Esse vai ser o preço do carro, né? Se você pegar os 48 mil e financiar pelo banco. Então, eles vão lucrar 12 mil a mais. Você vai pagar 12 mil a mais. Ok? Obrigado. A colega Lana explica no vídeo de forma breve algumas estatísticas sobre desemprego. O objetivo é perceber o problema de falta de oportunidade na economia produtiva em relação à atual fase do capitalismo. Os problemas com o desemprego têm sido o assunto mais comentado da sociedade. Nesse cenário atual, vamos analisar alguns dados estatísticos sobre o caso, que constata que mais de 13 milhões estão desempregados. A seguir, na tabela 1, podemos observar a taxa de desemprego em 2018 de 10 países da América Latina. Segundo os dados da Bloomberg, o Brasil é o que apresentou a maior taxa de desemprego desse grupo. Na tabela 2, apresentamos 3 anos de declínio da economia, entre 2014 e 2018, sendo que 2 anos se tratam da lenta e gradual recuperação da economia, entre 2017 e 2018. A taxa de desemprego brasileira foi a maior do que a média da taxa de desemprego do mundo, dos países emergentes e da América Latina e Caribe, segundo os dados do FMI. Já em relação ao mundo, no gráfico 1, a taxa de desemprego ainda está alta, como podemos verificar. No gráfico 2, podemos perceber que mesmo após a recessão da economia, ainda o desemprego é alto. Perceba os anos de 2017 e 2018.
O gráfico 3 mostra a relação entre a atividade econômica medida pelo PIB, Produto Interno Bruto, acumulada em 4 trimestres, e a geração líquida de vagas do CAGED. Pode-se observar que, para uma maior geração de vagas de empregos formais, a economia precisa crescer de forma mais sustentável. Os dados apresentados são apenas algumas informações que apontam um problema estrutural da economia no momento histórico que vivemos e que se aprofunda em diferentes países por causa dos rumos que o sistema capitalista vem tomando, que prioriza o setor financeiro em detrimento do produtivo. A mundialização financeira é a expansão do capitalismo no processo de globalização. O capital aliou-se com rapidez aos meios tecnológicos de comunicação e informação, e o que antes era pautado na livre concorrência passou a ser determinado pelo setor financeiro. As empresas ficaram dependentes de mais créditos ofertados pelos bancos para tornarem-se mais competitivas. As empresas, que costumavam estar totalmente centradas na produção, passaram a precisar de pessoas que gerenciassem essas relações bancárias. De modo que, com o passar do tempo, a parte financeira da empresa acabou se tornando mais importante que a própria unidade produtiva. Mas não somente as empresas. Hoje em dia, os investimentos podem ser feitos em casa, pois, com acesso à internet, os indivíduos podem criar contas nas corretoras de valores e investir através da ferramenta do Rambrook, que tem acesso à bolsa de valores e ao setor financeiro. Portanto, a impressão que temos hoje é que o dinheiro para as empresas e para a produção diminuiu e que também diminuiu os empregos. E assim temos a crise que se estabelece estruturalmente nas economias dos diferentes países por causa do capitalismo financeiro. O grupo Cálculo Social espera que essa explicação breve tenha contribuído para o melhor entendimento do contexto atual econômico. Um abraço e até a próxima. Acesse o nosso site